vejo a vontade aí. Nós paramos aonde, pastor? Na folha 11? Folha 12, né? A gente encerrou a folha de número 11, mas se tiver alguma. Ah, dia 11 eu vi. Dia 11 não, dia 2, que foi a gente estava na Algum folha 11. questionamento, a gente já resolve. Nós estamos na folha 12. Então, para fechar o ensinamento das vestes aprovadas, era no domingo, né? Na ministração do domingo à noite. Falei que eu tinha deixado uma pergunta aí no ar. Eu achei que vocês iam perguntar e o que ninguém perguntou, foi para deixar. Falei, vou deixar. Aí de noite eu comentei. Né? De noite eu falei. Me ajudou. Acerca das vestes. Né? Então nós vimos lá qual veste que vai ser aparente diante de Deus. Né? Nós vimos lá que não é o terno, não é a comprida. O tipo de veste que veste o meu espírito para se apresentar diante de Deus. E que vestes eram essas? De justiça. De justiça. E onde está isso na palavra de Deus? Está na Bíblia, que é aquilo, né? Quando você fala para alguém, a primeira pergunta é essa. Mas está na Bíblia? Está. Aonde? Lá, Apocalipse 19, verso 8. Vou me perguntar. Eu acho que passou não tem, mas foi perguntado. Nesse contexto, não. Até o senhor falou assim, calma. Eu falei, ok, então. Não, mas essa pergunta você não tinha nem começado a estar ali no meio da metade da aula. Eu acho que foi explicado, que a gente já entendeu que era isso. Mas assim, eu não mostrei Verso como. 8, né? 19 não. Apocalipse capítulo 19, verso 8. Fala sobre as vestes. Deixa eu pôr aí para ele. Vamos ler o 7 primeiro, né? Apocalipse 19. Vamos ler o 7 e o 8. Pode ler aí, Ken. E foi ligado dos vestes de linho fino, puro e resplandecente, de torninho fino são a justiça dos santos. E foi lhe dado que se vestisse de linho fino, o tecido, né? Linho fino. Aí a Bíblia agora vai vir puro e resplandecente. Porque o linho fino, ela está dizendo, né? Um tecido, que tecido é esse? São a justiça dos santos. Então aquele que não pratica a justiça de Deus, logo está nu diante da presença do Senhor. Aquele que não pratica a justiça de Deus é como se apresentasse, né, sem roupa diante de Deus. Apocalipse 19, versos 7 e 8. Então aquele que não pratica a justiça de Deus é como se estivesse sem roupa diante de Deus. O cara pode viver a vida toda de terno e gravata, né? A irmãzinha lá que a gente está falando aqui, como é que é o nome daquele terceiro, cara? Caixa-réu, né? Com roupa até aqui embaixo do pescoço, se não praticar a justiça de Deus, e vai se apresentar nu diante da presença do Senhor. Então essas são as vestes que Deus espera que eu me vista, que você se vista, veste de justiça. São essas vestes que vão nos levar diante da presença de Deus. É sem essa veste que aquele homem que Jesus conta lá na parábola que a gente examinou, a parábola das bodas, lembra que tinha um homem lá que foi jogado para fora da festa de casamento porque estava sem veste nupcial, estava sem um traje próprio para aquele evento? Ele estava sem essas vestes aqui. Ele estava vestido, mas a veste dele não era uma veste apropriada, não é porque era um short, não é porque não era um terno, não, é porque não era a veste de justiça, certo? Então, esse aí é o contexto em que nós devemos estar diante da presença do Senhor Jesus. Que a cada dia Deus ele venha manifestar o seu poder, a sua graça sobre a nossa vida. Então, esse assunto aí de veste, de maquiagem, ficou claro o entendimento aí para todo mundo, né? Isso aí a gente não tem mais dúvida, certo? Apocalipse capítulo 12, página de número 12. Vamos aí mudar aí o assunto agora. Nós vamos entender que o trabalho ministerial, ele deve, ou seja, é uma ordenança de Deus que ele seja feito em equipe. Só que essa equipe não deve ser, né, aquela tal chamada, né, a tal da panelinha. Esse dia eu estava até conversando com um amigo meu de outra denominação e fazendo alguns questionamentos. E eu até compreendi
ponto de vista dele, mas eu já dei lá uma sapatada também, você não me conhece. Não, porque tem os dois lados da moeda. Como, pastor? É da seguinte maneira. Existe aquela tal panelinha que existe um monopólio. Ninguém entra, ninguém faz, só aquelas pessoas ali. Isso aí tem no trabalho, tem em igrejas, sabe? Isso aí tem. E precisa ser quebrado esse contexto. Só que também tem um outro ponto de vista. Qual é, pastor? De que, às vezes, tem uma necessidade, que nem tem a bateria aqui, ó. Aí se não tem o Luiz, aí ninguém quer tocar, porque não tem. Porque não faz Tem parte ninguém. da família. Não tem, não quero e tal. Aí chega um, e aí começa a tocar, a fazer. Aí aquele que já, não, mas por que não foi eu? Mas caiu. Tá tomando Eu estou ficando para trás, entendeu? É a panela. Não é a panela. É que você não se posicionou, você não se colocou no seu lugar e agora está reclamando que tem o que fazer. Eu já vi isso acontecer diversas vezes em diversos lugares. Às vezes a pessoa tem oportunidade de pregar, não quer. Tem oportunidade de dirigir um culto, não quer. Aí chega alguém e começa a se deixar ser usado por Deus, e a pessoa vai indo, vai crescendo, e daqui a pouco é consagrado, diz, mas espera aí, eu cheguei primeiro, eu já estava aqui. Fala, mas se você não fez a diferença, se você não se doou, depois não adianta você reclamar. Então nós temos os dois casos, né? Da pessoa que está lá se dedicando, está ali e tal, e não tem a oportunidade, porque existe-se essa barreira e a pessoa não deixa você transpassar. E existe também um outro ponto, que quando a pessoa tem oportunidade, não quer. Depois que a oportunidade passa, vai bater na porta. E a gente vê isso na Bíblia acontecer, na parábola das 10 virgens. Todas tinham a mesma oportunidade. Custava levar uma reservinha? Custava nada, elas já sabiam onde ela ia, elas não sabiam a hora que ia voltar. Elas tinham que ter a sua reserva. Elas não fizeram. Aí depois falaram, Senhor, mas não. Então a gente precisa o quê? Se diz. Pô, tá aí, irmã Marimonte podia correr. Por quê? Ela estava na escala para quê? Para ler a palavra inicial. A pessoa que dirigiu o culto não pôde estar aqui. Falei, irmã, já que você vai, você já emenda, já dirige o culto. Você vai, não, mas com misericórdia. Eu disse, não, mas amém. Eu não sei se eu vou dar. Vai na conta, você vai lá, Deus vai dar. E foi uma bênção, graças a Deus. E se não se dispõe? Né? Aí chega alguém, aí vem, aí vai, dirige, vai, como é que eu estava aqui? Aí é aquela coisa, né? A pessoa que tem disponível, que quer, começa a fazer na obra e tem sempre tem aquele. Nossa, exemplo, isso aí que fazer, isso aí é tal. Essas coisas. Vergonha não é desculpa para você não fazer a obra do Senhor, a vontade de Deus. Você acha que Pedro não tinha vergonha? Pedro também não. Você acha que João não tinha vergonha? Tiago não tinha vergonha? Eles não sabem, eles não estudaram para aquilo, eles não estudaram para ser sacerdotes, eles tinham sido rejeitados na escola de profetas. Porque senão eles não tinham a sua profissão, eles já estavam na linhagem para trabalhar no templo. Porque todo judeu, aos seus 5 a 8 anos de idade, eles eram instruídos, né, na palavra, no Pentateuco, e aqueles que eram os melhorzinhos, esses eram escolhidos pelos sacerdotes. Os sacerdotes olhavam para ele e diziam, esse aqui vai andar comigo. Ok? E ele era escolhido para acompanhar o trabalho sacerdotal, para amanhã ou depois ele também trabalhar no templo. E aqueles que não tinham sido chamados, eles tinham sido o quê? Já rejeitados. É por isso que quando Jesus chega para os discípulos, ele fala uma frase que desde menino eles esperavam ter ouvido. Que frase foi essa? Segue-me. A mesma frase que o sacerdote dizia para o menino que tinha sido aprovado. Olhava e dizia, você vai me seguir, você vai andar comigo. Eles não tinham ouvido essa palavra. Eles tinham levado a sua vida já para o trabalho na pescaria, o trabalho lá para cobrar impostos. Por quê? Eles já tinham sido reprovados nessa área. Aí Jesus chega e diz, segue-me. Aquilo que eles sempre esperaram ouvir e acharam que a oportunidade já tinha passado. Mas quando Jesus disse, segue-me, eles não pensaram 2 vezes. Já logo seguiram o Senhor porque entenderam que Ele era o Mestre. Então, às vezes, a oportunidade passa. Quantas vezes, Jesus precisou falar comigo, segue-me, vem comigo. E às vezes a gente deixou a oportunidade
passar. Mas graças a Deus que a gente acordou a tempo e hoje nós estamos aqui. Mas quantos hoje têm ouvido a palavra do Senhor e têm deixado passar? Quantos hoje o Senhor está dizendo, me segue, vem. Ah, mas eu não estudei para isso. Ah, mas eu não sei fazer isso. Está dizendo, eu vou ensinar, mas vem comigo. Deixa eu te transformar, me dá a oportunidade de eu lhe usar. E às vezes as pessoas não deixam. Aí quando chega alguém que Jesus diz, segue, a primeira vez já vai embora. E não, mas peraí, porque ele foi eu tenho que ficar. Então que nós venhamos estar todo o tempo dispostos a fazer a vontade do Senhor. Bem? O trabalho ministerial ele deve ser feito em equipe. Os apóstolos e profetas são alicerces da igreja. Quando eu digo alicerce, quem entende? O que a gente entende por alicerce? Base. A base, a estrutura. Hoje, quando começa-se uma obra, uma construção, primeiro se faz lá o alicerce. Aquelas colunas que vai lá dentro da terra, que vai sustentar toda a construção. Então, é considerado o trabalho dos profetas e dos apóstolos esse alicerce. A igreja é estruturada em cima do trabalho desses dois aqui. Sendo Jesus a principal pedra de esquina, ou seja, a coluna mais forte da estrutura é Cristo. Aquela que sustenta todas as outras. É isso que a palavra do Senhor diz lá em Efésios, capítulo 2, verso 20. Ele pode ler. Efésios 2, 20 e o 22. Do 20 ao 22, melhor dizendo. Ô, glória! Eu não consegui achar esse Efésios. Efésios, lá no EF, Bíblia de janelinha. EF. Efésios. Depois de Coríntios. Efésios 2. Gálatas aqui. Gálatas. Do ladinho aí, o vizinho. Efésios o quê? 2. O 20, 21 e 22. Pode ler. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo. É a principal pedra da esquina. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus. Glórias. O 22. De novo. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Glória a Deus. Então nós já entendemos que aquilo que eu disse é provado aí pelo versículo, que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O trabalho dos apóstolos e dos profetas, eles são necessários. Para quê? Para o cumprimento da justiça de Deus e o sustento da obra do Senhor. Por sua vez, os evangelistas e missionários buscam um material para a construção. São esses, é como aquele pessoal do depósito que vai fazer a entrega lá dos materiais. Quem que são esses? Os evangelistas e missionários. Qual que é o material que a igreja precisa para crescer? São, mas aqui no caso, são os membros, porque o alicerce, que é a palavra e a oração, está onde? Com os apóstolos e profetas, que no caso são os pastores, são aqueles que intercedem, são aqueles que oram, aqueles que buscam, por quê? Por todo mundo. É dever de todos? É, mas tem alguns que têm a responsabilidade de fazer isso, ok? Então é dever ser orado, buscar, consagrar, mas é dever do pastor fazer isso por todos, certo? O seu dever é pessoal, o dever nosso é coletivo. Então quando fala aqui desse material, já não está mais aqui nem a palavra e nem a oração, porque aquele que já está envolvido no ministério, ele já tem que estar orando e consagrando a sua vida a Deus. Então, quando diz de material, é um material que está em falta. E que material é esse? As pessoas a serem evangelizadas. Esse material vai ser colocado em cima da onde? Do alicerce. Que alicerce é esse? Jesus Cristo, o principal.
e juntamente com ele nesse alicerce, os apóstolos e profetas, para edificar essa obra. Então agora a gente já tem o alicerce pronto, a gente já tem o material para a obra. É isso que a palavra do Senhor fala em Mateus 22, 9. Ele manda aí buscar nessas pessoas, buscar esse material. Vamos ver lá, Mateus 22, verso 9. Glória a Deus. Mateus 22, verso 9. Opa. 9 ou 9? É, 9. Pode ter? Deixa eu fazer um negócio. Isso. Isso. E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos o que encontrares, né? Então ele manda ir fazer o quê? Buscar esse material. Ir pelo caminho, e todos aqueles que você encontrar pelo caminho, você traz a mim. Você traz para quê? Para ser colocado sobre essa pedra de edificação. Para ser colocado sobre a vida, aleluia, da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre a nossa vida. Falta alguma coisa aí nessa construção? Deixa eu abaixar um pouco isso aí. Falta alguma coisa nessa construção? A gente já tem o material, a gente já tem a edificação do lugar, agora precisa fazer o quê? Precisa construir. De quem é a responsabilidade? Quem são aí, no caso, os pedreiros? O nome já diz isso. Os presbíteros, diáconos, cooperadores são os edificadores da construção, ou seja, são os pedreiros, são quem vai trazer a pessoa até a construção, que trouxeram os evangelistas e os missionários trouxeram. Agora eles vão fazer o quê? Que material que vai primeiro? Que material que vai depois? Qual material está pronto para ser usado? Qual material precisa ser trabalhado primeiro? Isso é de responsabilidade nossa. Fazer o quê? Fazer com que essas pessoas agora se sintam bem no ambiente para onde elas foram trazidas. Foi o que eu disse lá no ensinamento acerca da recepção. Tem lugar que a gente chega, que a gente nem participou do culto ainda, a gente já quer ir embora, sim ou não? Tem lugar que você é recebido, que nem passa, quem está na porta já te olha de cara feia como se você fosse um estranho, um ladrão. Não, gente, calma, só visitando, eu não vou ficar aqui não. E você chega? Calma. Eu primeiro chegava na igreja Entendeu? Eu estou falando, passo por uma pessoa vestida de saia, ele é pessoa de compreensão. Eu digo que eu vejo a pessoa de jovem a pessoa que isso. vê vestida de calça, é como se eu não existisse. Se eu for na rua vestida de calça, uma pessoa passa e não dá paz. Então, isso é ser cristão, gente. Mas o que eu disse sobre a paz? Quem tem que ter a paz? Quem tem a Eu paz. aprendi esse ato, eu chego lá e falo boa tarde, a paz seja para todo Quem mundo. tem a paz, quem tem a paz. Quem não tem, não tem. Mas Aí assim, eu é assim. Eu não sou. Aí a pessoa diz assim, ó. Eu tenho paz. Tem uns que dizem assim, ó. Mas eu não sou crente, não. Mas eu sou. Pai do Senhor. Eu sou, eu tenho a paz. Se Eu acho que a gente não tem, mas. devia dar paz mesmo para a pessoa que Sim, vem. é isso que eu digo. Porque a paz do Senhor não depende de concordância de outra Mas pessoa. aí Ele as já é pessoas a às vezes paz. acham ruim. Ah, mas eu não sou crente. Por que você está me dando a paz? Porque eu tenho a Eu tenho a paz. paz. E eu desejo que você também fique em paz, praga do deserto. Ah, meu Deus. Se Eu converta. aprendi a vida do pastor, eu chego de casa, dou paz para todo mundo. Completamente boa tarde, paz Eu Senhor. estou aprendendo isso, agora estou dando a paz do Senhor Jesus para todo mundo. Mas não é bom? Você não se sente bem com isso? Você vê que é alegria cada vez que você Porque salva a uma pessoa pessoa. se sente tocada por aquilo ali, e aí vai acabar fazendo a mesma Com coisa. uma paz do Senhor, a pessoa pode ser evangelizada. Você tá doida? Tinha um camarada aqui na época que eu jurava que ele era crente. Por causa da postura dele, o jeito dele se posicionar. E a gente chegava e dava a paz do Senhor e ele respondia. Aí um dia eu lá conversando com os outros meninos, fulano, rapaz, não sei como, ainda não se converteu. Quem não se converteu? Fulano não é crente. Como não? Como não é crente? Mas se
dá mais testemunho do que os que diz que é, do que os que diz que prega, do que os que diz que trabalha na igreja, e não é crente, não. Aí quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, então, eu disse, não, eu gosto, eu acho legal o jeito dos crentes se cumprimentar, né, o respeito que eles têm um com o outro. Né, rapaz, não pula lá de cá, não vê, né, de vez, mas para você ver a maneira que às vezes a gente cumprimenta, com a paz do Senhor Jesus, essa paz ela vai tomando conta do ambiente, ela vai mudando a situação. De repente você trabalha num lugar que é extremamente carregado, extremamente atribulado. E o inimigo está procurando só uma brecha para quê? Para te tirar da presença de Deus, para deixar você sem a paz, para deixar você um dia atribulado, com dor de cabeça, cheio de coisa contra a sua vida. E aí o que acontece? Você ali, né, nesse ambiente de paz interior que você está ali, você pode, da mesma maneira que quando você entra num ambiente carregado, você sente a opressão, quem está buscando, quem está diante do Senhor, e quando você entra num ambiente que está carregado, a gente sente. Da mesma forma, quando você está cheio de paz, quando você chega num ambiente que está atribulado, a paz que está em você, ela vai dominar aquele ambiente. Agora, se eu estou em cima do muro, é mais fácil eu cair do que eu descer, né? Esses dias, às vezes eu salvo com tanta pressa, caso a gente fala com ele, não dá tempo, né? Às vezes fazer um minuto de oração. Aí eu vejo a diferença. Naquele dia, chego lá, é uma tormenta. Eu vou fazer esse dia. Eu cheguei lá no dia que a supervisora estava assim, naquele dia, estava virada no diário. Eu falei, eita, Jesus é hoje. E bem nesse dia eu tinha acordado cedo, tinha andado mais quente, tinha feito minhas coisas, como sempre tinha feito minha oração, como de costume, mas tem dia que eu saí tão correndo que nem dá tempo. E eu ali, ela passou pelo setor de todo mundo, ela conseguiu tirar a paz de todo mundo. Eu falei, Jesus, quando eu olhei para ela, vim de longe, eu falei, veio na minha direção. Eu já olhei para cima e falei, Senhor, Senhor vai na minha frente, Pai. E aí ela passou, conversou com todo mundo, falou que é encarregada lá, mas não falou nada para mim. Os outros ela tirou a paz de todo mundo. Mas por quê? Eu estava ligada ali assim, falei, ela não vai tirar minha paz. Não vai tirar meu sossego. E aquele dia pode ter sido tribulado com os outros. Mas eu estava na bênção do Senhor Jesus, ela não conseguiu tirar minha paz. Ela tirou a paz de todo mundo, do funcionário, da higiene. Mas a minha ela não conseguiu. Eu falei, Jesus, aí que eu percebi assim, é muito importante a gente sempre ter. Não, isso deve ser a nossa rotina diária, né? Mas principalmente quando a gente vai sair de casa, do nosso trabalho, a gente já sai revestida em Espírito, a gente não sabe o que nos espera lá na frente. E naquele dia, como eu disse para você, se eu não tivesse na paz de Deus, eu tinha perdido a vida. Porque eu estava, sabe quando eu falei, sei lá, você vai lá, né? Aí eu lembrei dos ensinamentos de oração. Eu não posso fazer assim. Senhor, me dá graça. Eu falei, Senhor, me dá graça. Eu não consigo ser de graça sem fazer oração. É que E ela dormir sem fazer oração, eu não consigo. E o Senhor me deu de oração, porque ele está precisando de mim. Poderia ser que eu tivesse encontrar a Cida. E já, eu falei, não, Senhor, obrigado, porque tu é da minha vida, Senhor. Obrigado. Eu encontrar a Cidinha, não a missionária Cida. Mas graças a Deus que tem nos dado graça e força para nos apresentarmos diante da presença do Senhor, porque nós somos provados a todo tempo. Aí chegou a vez de quem? Os pastores, que por sua vez a responsabilidade desses é zelar pelo edifício de Deus. São quem? Os caseiros, são aqueles que vão tomar conta de toda a construção, são aqueles que são responsáveis por toda a obra em si. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor para me dizer o que fazer, eu não preciso de nada disso, eu não preciso de ninguém para me orientar. Será que não precisa mesmo? O que a palavra de Deus diz acerca disso? Vamos ver o que a palavra diz? Não tem nada melhor do que a palavra para nos esclarecer, né? Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso 16. 16, 17, 18 e 19. Hebreus 13, 13 e 16. E não vos esqueçais da benefício. E não. Tá ligado, né? E não vos esqueçais
da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Aleluia. 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque valem por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. 19. E rogo-vos, com insistência, que assim façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Aleluia. Deu para entender aí o que a gente leu? Vamos ler juntos agora para a compreensão ser melhor. Ó. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam, ou seja, cuidam, zelam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim façais, para que mais depressa vos seja restituído. Amém? O que a Bíblia está dizendo aí? A Bíblia está dizendo o seguinte, eu vou trocar em miúdos. É como se eu construísse uma grande obra, fizesse uma grande casa, né, lá edificada, bonitinha, tivesse todos os materiais para fazer a construção, os pedreiros terminaram o trabalho bonitinho, colocaram portas, janelas, mas agora essa casa está lá, bonita, arrumada, mas não tem dono, não tem tranca, não tem quem mostre a responsabilidade. É uma casa que agora está com as lâmpadas apagadas e as portas abertas. O que vai acontecer? Vai ter uma invasão nessa casa. Quem é o ladrão? Deu para entender? Mas eu não preciso de pastores. Será que não? Porque a Bíblia diz que são eles que vão acender a luz dessa edificação, são eles que vão trancar as portas e as janelas dessa edificação. Para quê? Para que você tenha uma vida separada em Deus. É isso que a Bíblia está dizendo aí. Está comparando todo esse trabalho ministerial nosso com uma grande equipe, né? O depósito lá de construção, os pedreiros, o pessoal que está todo mundo envolvido para que aquela obra aconteça. Mas se não tiver ninguém para cuidar dessa obra, essa obra vai ser invadida. É aquilo que Jesus disse, né? Que depois que a pessoa é limpa e o espírito imundo vai embora, a casa é limpa, é varrida. Mas se essa casa agora fica sem cuidado, o inimigo volta, e ele não volta sozinho, ele volta trazendo todo mundo com ele. Ele traz mais 7 espíritos piores do que ele, é isso que a Bíblia diz. Aí por que o inimigo quer que a pessoa acredite que não precisa estar envolvida com a igreja, ter pessoas com autoridade sobre a sua vida diante de Deus, para interceder, para orar por elas? Por quê? Porque a Bíblia diz que somos nós que vamos fazer o quê? Apresentar essa pessoa diante de Deus. Ninguém pode se apresentar a si mesmo. E aí? Se você não tem ninguém para fazer essa coisa de Senhor, que essa ovelhinha aqui te serviu em obediência, em temor, Senhor, ó, veio, né? Deu trabalho, Senhor, né? Mas está aqui, ó. Glória a Deus por isso. Né? E se não tem? Porque a Bíblia diz que ninguém vai se apresentar sozinho diante de Deus. Por quê? É a ordenança dele que vivamos em unidade, né? Em união uns com os outros. É que todos nós sejamos um único corpo diante de Deus. Como assim, pastor? Todos trabalhando para o mesmo sentido, para a mesma coisa.
para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a nossa vida. É por isso que o inimigo quer que pessoas cada vez mais busquem a Deus fora da igreja. Porque o que é mais fácil? Vencer um soldado ou um exército? Um soldado sozinho. Então essa é a vontade de Satanás, que mais e mais vezes a pessoa lute sozinha, porque o inimigo ali faz o cerco. Isso é estratégia do inimigo, não é de agora, de 2019 para 2020. Isso é estratégia do diabo antes de Jesus vir. Você vai ver a Bíblia, lá no Velho Testamento, você vai ver o inimigo cercando Samaria. Ele diz, nós não precisamos invadir, entrar na casa de Samaria. Sabe o que a gente faz? A gente cerca ela. Não deixa entrar água e não deixa entrar comida. O que vai acontecer? Vão morrer à míngua. É isso que ele faz. Ele tira a pessoa da igreja, dessa forma a pessoa não vai ser alimentada, nem com água, que é o Espírito, e nem com comida, que é a palavra. O que vai acontecer com essa pessoa? Mais hora ou menos hora, ela vai morrer. E a pessoa, porque não está vendo o diabo se manifestar, diz, está tudo bem. Porque o diabo não precisa entrar na cidade, ele só cerca ela. Não deixa entrar nada que possa alimentar, nada que possa sustentar. E não deixa a pessoa sair para ir buscar. É por isso que você, consequentemente, escuta a pessoa dizer assim, mas eu não tenho força. Lógico, o inimigo cerca a cidade. Ou você luta para sair e conquistar e voltar para o centro de adoração de Deus e se fortalecer, ou vai morrer à míngua. Está pensando que vai acontecer o quê? Vai, busca força onde não. Tem o que Deus fala para Josué? Tem bom ânimo você, eu não vou te dar bom ânimo não. Você tem que saber o que você quer na sua vida. Tem de bom ânimo. Você levanta, busca a minha presença. Aí eu vou caminhar contigo. Agora se você não se predispor, eu não tenho o que fazer. Essa palavra que o 17 aqui, obedecer aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas. Às vezes, quando a gente... Às vezes não, isso é fato, né? Quando a gente... Eu falo de mim, falo por mim. Quando eu quero ir a algum outro lugar, tipo assim, que às vezes tem culto, eu recebo um convite de outro lugar, eu peço permissão para o pastor e para a pastora, quando acontecer de alguém me ver lá e falar, né? Não, fulano de tal, só ele estava lá. E aí, às vezes, você vai falar para outra pessoa, aquela pessoa não entende, porque não acompanha os ensinamentos e fala, mas você agora só vai pro... Eu já ouvi isso várias vezes. Você só vai para os lugares se comunicar o seu pastor. Você virou, como é que é? Você está sendo mandado. Uma coisa assim, eu não nem me lembro, não. Você, a pessoa já fala logo que... O pastor manda em você. O pastor manda em você, já fala assim, já falou para mim assim, você não é mais aquela Cida que antigamente. Eu falei, Glória a Deus por eu isso. aprendi, né? Então eu acho muito importante, porque isso já aconteceu comigo. Isso. Eu pedi permissão e eu ir e chegar lá, tinha outras pessoas que me conheciam. Eu falei, olha. E a gente sabia que tinha ido antes dela chegar para falar. Por quê? Mas a Cida assim, assim, não, mas ela já avisou. Mas eu já sabia que ela ia estar lá. Aí a pessoa perde até o rumo, Essa cara de tal. Então, mas por que isso é importante? Isso não é importante para o pastor. Isso é importante para você. Por quê? Porque você está dentro do mandamento que Deus te ordenou para fazer. Isso porque aqui a gente não impede. Eu canso de falar isso, irmãos. A gente não tem culto na semana, o dia que não tiver trabalho na igreja, pode ir, vocês têm essa liberdade de ir. Tem lugar que proíbe. Não, aqui a gente deixa aí. Por quê? Porque você precisa ver como que estão as coisas por aí. Eu vou falar a verdade. A gente que anda por aí, às vezes eu saio para pregar, olho, e cada vez mais eu dou mais glória a Deus e graças a Deus pelo ambiente de adoração que a gente tem. Pela liberdade que vocês têm de trabalhar e de buscar ao Senhor. Porque a coisa está esquisita. Eu fui num lugarzinho aí esses dias com o Thiago aí, e lá o rapaz tomou posse lá do microfone e começou a falar e falar e falar. E o problema não é falar muito, o problema é falar besteira. E ele de lá, eu estava aqui, aí cheguei de lá e ele olhava para mim assim, tipo, vamos embora. Se eu não tivesse no altar, não fosse eu que fosse ministrar, eu queria ir embora. Porque não dá. Sabe? É só frasezinha de Facebook, é só frasezinha de status de WhatsApp, sabe? Coisa que, meu Deus do céu. Me ajuda. Gente, vamos ler Bíblia, vamos estudar a palavra. Aí o negócio ficou estreito. Aí tem o quê? Palavra, irmão. Quando a palavra
chega para confrontar essas coisas, aí você que é o quer aparecer. É porque é estudado, porque tem diploma, que é teólogo. Né? Você não fala nada de teologia, mas o problema é que você é estudado. Não, o problema é que eu estudo, o problema é que você não quis estudar, não quis buscar e nem aprender a palavra. Às vezes fala assim, porque ele estudou teologia, quer passar teologia. Eu já ouvi isso, Eu nunca. Coisa que eu não falo aqui para vocês é de teologia. Né? Uma coisa que eu, até nos ensinamentos, eu procuro fatiar o filé em bife. Tem coisa que eu sei que não serve para vocês, eu mesmo jogo fora. Tem coisa que não há necessidade da gente saber. Quantos comprimentos tem daqui ali, quantas cidades tem nesse interim, em Jerusalém, em Judá, são coisas que não vão fazer diferença nenhuma para a nossa vida. Então a gente deixa de lado e vamos comer só o filé do peixe, arranca a espinha de lado. Né? Mas as pessoas às vezes se ofendem pelo simples fato de saber que você estuda, que você vem com ensinamento. Isso incomoda quem não quer fazer. Ah, mas por que você vai? Porque se você for, você vai ter mais conhecimento que eu. Então é bom que você não vá. É bom que você fique igual a mim, senão daqui a pouco você vai aprender e você vai querer me confrontar. Você vai querer mostrar onde eu estou errado. Então é melhor você não ir. É isso o que passa na cabeça dessas pessoas é exatamente isso. Né? Vai estudar, vai aprender, vai começar a apontar onde eu estou errado. Então é melhor você não e fique igual a mim. Né? E além da pessoa falar, ela ainda quer te pôr a prova, ainda quer que você confie naquilo ali, entendeu? Não é, irmã? Eu falei, não, sei nada não. Eu já aprendi, pastor. Quando você vê que o negócio vai dar discussão, eu senti que está querendo um pezinho para ter uma discussão. Agora, quando você vê que vai dar discussão, você bate e vai embora. Porque você vai brigar. Aí eu lembrei, falei, não vou entrar em discussão. O exemplo que nós devemos seguir é só dele. 1 João 2,6 vai dizer assim: aquele que diz estar nele, ou seja, em Cristo, também deve andar como ele andou. Como que Cristo andava? A Bíblia diz que um dia o povo estava em festa em Jerusalém. Agora, o povo está voltando para suas casas. E quando, 1 João lá no final da Bíblia, quando vai buscar, quando foram procurar Jesus, Jesus estava onde? Estudando. Jesus disse: para vocês a festa acabou, não tem mais nada para aqui oferecer. Mas para mim acabou a festa, mas eu estou no templo, eu ainda posso aprender, eu posso buscar. E a Bíblia diz que Jesus agora menino estava ensinando e respondendo pergunta aos doutores. Porque acabou a festa, todo mundo foi embora do templo. Enquanto era congresso, estava todo mundo dentro do templo. Enquanto era festa, estava todo mundo dentro do templo. Acabou, José e Maria puxaram a fila, porque a Bíblia diz que eles estavam 3 dias de viagem, que foram dar conta do menino que tinha ficado para trás. Então, acabou a festa, eles foram os primeiros a dar a minha. E vieram pelo caminho: vocês viram Jesus, vocês viram Jesus, vocês viram Jesus? Não, ninguém viu Jesus. Vocês viram Jesus? Não, ninguém viu Jesus. Mas cadê Jesus? E eles vêm voltando 3 dias de viagem, que tinham deixado o menino e foram dar conta. Pensa, o pai e a mãe morta, não. Aí, quando chega, olha o desespero do menino. Estava chorando por causa do pai e da mãe. Estava alegre porque estava dentro do templo estudando. 3 dias depois que tinha acabado a festa. A alegria do Senhor em estar na casa e na presença de Deus. Por que o inimigo quer que a gente se envolva com essas coisas? Que a gente ande igual todo mundo andou. Porque aí a gente está nesse meio. Somos primeiros, já chega na igreja com a intenção de ir embora. Antes que não venha. Ah, mas demora, mas chega tarde. Eu falei, engraçado quando é um churrasco. Ninguém se preocupa se é terça-feira, se é quinta-feira, se é quarta-feira. Fica até a hora da faxina. Quando começa a varrer e bater a vassoura na canela, aí a pessoa se liga que está na hora de ir embora. Se ninguém levantar e começar a limpar, fica ali até amanhecer o dia, nem até esquece que tem que trabalhar no outro dia. Tá saindo das varredeiras. Agora, no culto, demora. Porque acaba tarde. Mas se eu sair, a gente vai assistir um filme que você vai assistir no cinema. Você sai de lá meia-noite. É 11h30. E a gente não reclama. Acaba o filme, a gente quer ficar esperando ver o final lá dele para ver se tem alguma coisa do outro filme já para a gente, né? E sai feliz da vida. O culto passa 10 minutos do horário.
vontade de ver Deus? Ô Jesus. Não, aí você se coloca no lugar do Salvador. Você vai dizer, o que essa pessoa quer vir fazer aqui? Que é lugar de santidade, de adoração, de buscar, não tem outra coisa para fazer. O que essa pessoa vai vir fazer aqui? Não vou trazer. Aí a Bíblia diz que são esses que quando chegar diante de Deus, eu estava lá na igreja, eu botei minha presença aqui, minha carteirinha de membro, Deus vai falar, mas eu não te conheço. Porque estava na igreja, mas a vontade era de estar onde? Aí não adianta. É por isso que o nosso desejo, aí eu entendo porque que Deus fala que Davi era segundo o coração de Deus, porque Davi tem um palácio para morar. Olha o que ele fala, eu quero todos os dias habitar, morar, onde? Na casa do meu Deus, na casa do Senhor. Já pensou? O cara tem um palácio, o cara tem o melhor lugar do mundo para ele estar, e ele disse que o desejo dele era estar onde? Na casa de Deus. Não fica difícil de entender porque que Deus amou o coração de Davi, né? O cara que recebia os melhores convites da época, os primeiros convites de casamento, os primeiros convites para festas, era para a casa do rei que ia. E ele dizia assim, alegrei-me quando me disseram, quando me trouxeram um convite, para quê? Vamos à casa do Senhor. O convite que mais alegra o meu coração é quando eu encontro uma companhia para ir para a casa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olhando por esse ponto de vista, fica fácil entender porque Deus amou Davi. A gente, pelo contrário, eu digo nós todos, eu digo a igreja hoje. A gente se alegra quando a gente arruma uma desculpa para não vir para o culto e não ter peso na consciência. A gente ter, né? Ah, eu não vou. Ó, pastor, mas eu não vou por causa disso, disso e disso. Tá bom? Tá bom. Para mim, não tem problema nenhum. Eu vou estar aqui. Ah, mas porque... Amém. Deus abençoe. Mas o que Deus está vendo? Ao desejo e à vontade que existe em nossos corações. Eu não estou dizendo de imprevisto. Não, imprevistos acontecem, né? Às vezes você não está esperando uma situação e ela vem. E você precisa o quê? Resolver. É uma coisa. Eu estou dizendo daquela pessoa que já tem um sentimento. Aí eu não queria, aí eu não podia. Aí aparece uma coisinha assim. Aí já diz, agora eu tenho uma desculpa. Agora eu não preciso ir mesmo. Por quê? Porque eu já tenho alguma coisa para mim argumentar o porquê que eu não vou. Mas Deus está vendo, mas Deus sabe, mas Deus conhece, né? Que o desejo do meu e do seu coração seja o quê? Estar na presença de Deus. Você falando aí, eu lembrei de uma situação. Lembra que eu conversei com você? Semana passada, a vez aí. Sim. O Senhor ia ter é frequentante já faz bastante tempo, mas ainda não me viu ou não. Aí ontem conversando novamente com essa pessoa, aí você tocou nesse assunto agora que me lembrou lá. Porque o desejo verdadeiramente dela ainda não é estar na casa do Senhor, mas é ainda de viver as coisas do passado. Também às vezes é muito difícil. E a pessoa precisa querer, né? Tem que querer, porque senão não adianta só frequentar. Eu sou só visitante da casa do Senhor. É uma coisa lá, mas eu não tenho compromisso. pessoal. Eu tenho que desejar, né? E às vezes a gente não consegue ainda atingir esse nível de intimidade diante de Deus. É por isso que eu não posso fazer sozinho. É um trabalho em equipe. O dia que eu não... mas eu não quero. Mas aí agora o servente vai olhar para mim e vai dizer, mas eu preciso do material. Você precisa me entregar. Você precisa vir. Você precisa me ajudar. E aí isso vai te fortalecer. E agora você já vem, você já tem edificação, você tem o material. E agora vai chegar o outro e vai dizer, não, mas nós precisamos com a mão na massa. Agora a gente precisa edificar. A gente precisa construir. E um vai ajudando, um vai puxando o outro. Mas e se eu estou trabalhando sozinho? Aí desanima, né? Aquilo que todo mundo a gente quer, né? Não, eu quero ser o chefe. Aí você fala para a pessoa assim, mas por que você quer ser chefe? É porque eu quero, quando eu acordar, eu quero decidir se eu quero trabalhar ou eu não quero. Se eu não quiser, eu não vou. Pronto, já não vai ser chefe mais. Eu não sei, o chefe é quem mais se fala. Não, você está entendendo? Porque se ficar só na nossa mão, a gente larga de banda. É por isso que precisa, a Bíblia diz isso, né? O próprio Senhor Jesus disse, é bom que ande de dois em... Por quê? Porque quando um cair, o outro levanta. Quando um desanimar, o outro anima. E se desanima os dois? Se cai os dois? Aí lascou, né? Tem que ter um terceiro, para não falar dois. Não, a palavra de Deus é dois. Então, aí nada.
nada que vem o terceiro já vem igual trator. Levanta, porque vai ficar para trás. Né? Deus vai cair no inferno. Aí levanta. Né? Então por isso que nós precisamos ter esse sentimento de quê? De trabalho em equipe. É por isso que eu não posso passar pelo outro, ver o outro caído e dizer não é problema meu. É problema meu, sim. Por quê? Eu vou ajudar ele hoje, porque eu não sei o dia de amanhã. É a parábola lá do bom samaritano. O dever era do sacerdote, o dever era do levita. Mas a Bíblia diz que eles passaram de largo, passaram de longe. E aí vem um estrangeiro e olha a situação daquele homem, se compadece e diz, eu vou ajudar. É isso que Jesus fez na nossa vida. Não tinha obrigação nenhuma comigo e nem com você. Mas Ele decidiu nos ajudar, nos levantar e nos colocar de pé diante de Deus. Ok? Mas todavia nós precisamos entender que nós devemos ser mais parecidos com Jesus a cada dia. É fácil ser parecido com Jesus? Eu que o diga. Algumas situações, principalmente essa semana, a gente passou o episódio aí, que o irmão já sabe, e para alguns irmãos é uma coisa tão natural, né? Eu queria às vezes ser uma pessoa que sente mais medo, queria ser uma pessoa que, mas mediante tudo aquilo que a gente já passou, que a gente já viveu, tem algumas coisas que não assustam a gente mais, né? E se a gente não vigiar, a coisa é terrível. Mas eu dei graças a Deus que no dia que aconteceu, minha esposa estava comigo e eu fiquei preocupado por ela, não comigo. Eu já passei situações 10 vezes piores do que aquela, né? Mas a minha preocupação naquele momento era com ela, estava no banco de trás e tal, enfim, de acontecer alguma coisa. Então eu tinha com quem me preocupar, né? Mas isso, só Deus sabe o quanto é difícil você poder e querer fazer alguma coisa e ter que ficar calado. Eu entendo quando a Bíblia fala que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, deixou ser humilhado, suportou a afronta, porque ele podia ter se defendido, ele podia ter feito alguma coisa. Ele mesmo diz isso para Pedro, né, dizendo, Pedro, se eu quisesse, agora mesmo, eu invocaria aqui e desceria um exército de anjos para me defender. Você não precisava ter posto a mão na espada. Eu tenho condições de me defender, mas eu não vou fazê-lo. Por quê? Porque importa que o propósito de meu Pai se cumpra sobre a minha vida, né? E, enfim, aí passamos aquela situação e ficou, e depois eu fiquei, irmão, atribulado com aquilo, porque eu lembrando, né, do acontecido, eram uns menininhos de merda, assim, que se você metesse a mão para cima da boca, desmaiava, tinha que chamar o SAMU para vir buscar depois. Não, eram umas pragas, sabe? Dava o diabo usa mesmo. Mas aí eu ali olhando e falei, isso não me cabe mais, isso não me pertence mais. E depois a gente conseguiu ver aonde que estavam as coisas, e assim, a gente que já conviveu aí fora, a gente sabe que se tem uma lei que funciona, é a lei desse povo atrapalhado aí. Porque a lei do nosso país mesmo, a lei que tem que valer no Brasil, ela não vale. Ela favorece vagabundo, ela favorece criminoso, mas aqueles que andam na lei, ela não favorece. Mas a lei desse povo atrapalhado aí, ela funciona. E a gente sabe que ninguém vai jogar lixo na porta de ninguém. E na onde a gente passou o acontecido lá onde a gente foi assaltado, ali também tem um pessoal que é atrapalhado ali. Então se ali eles sabem que é o pessoal de outra região que está vindo bagunçar ali, eles mesmos vão poder tirar satisfação lá e traz o que tiver que trazer. A gente pegou um Uber para ir para Diadema e a gente estava indo até para a delegacia esse dia fazer lá o boletim e pegamos um rapaz, e eu conversando com ele e tal, a gente tinha falado que tinha sido assaltado e ele falou assim, eu falei, mas você sabe que ele viu onde ele pegou a gente aqui? Ele falou, é possível, está dentro da favela, né? E não sabe. Aí ele pegou e falou assim, você sabe que se você falar com os manos, né, os caras mesmo vai lá e traz suas coisas de volta, você sabe, né? Eu falei, não sei, mas não cabe mais a mim. Pela misericórdia de Deus, hoje, eu sou servo do Senhor, então para mim não quero mais essa vida aí, entendeu? Mas a gente sabe que nesse meio aí funciona, se a gente vai atrás, a gente traz, porque tem alguém que tem voz ativa, somos nós. Ainda mais se souber que você é crente, porque tem
eles têm que respeitar a gente. Na hora que pegou as coisas, que abriu, que viu que a gente era cristão, que meus documentos estavam junto, a carteira da igreja estava junto. Opa, o cara é pastor, não perdoa nós, desculpa, vai embora. Porque entre eles tem essa responsabilidade, eles têm essa ordem de não mexer com o servo de Deus, desde que seja servo de Deus. Então eu falei para ele, não, mas isso aí pra gente não... Aí ele ficou quieto assim um tempo, depois ele olhou, e aquilo incomodou ele, ele falou, mas quanto tempo tem que ser servo a Deus? Porque tipo assim, como que você aguentou? Né? Eu entendi assim, como que você aguentou não fazer nada, já sabendo de tudo isso, que se você for lá, você pode pegar suas coisas e vir embora, e eles que têm que se explicar depois. Né? A pergunta dele foi essa, mas quanto tempo tem que ser servo a Deus? Eu falei, rapaz, servir mesmo assim, servindo, tem 12 anos. Né? Pela misericórdia do Senhor. Aí eu falei, hoje nós somos pastores, pela misericórdia de Deus, cuidamos da obra do Senhor, e isso não nos pertence mais, mas revolta dá. Né? Mas eu vi ele impressionado assim por falar, poxa, você tem a condição, né? Eu falei para ele, pela misericórdia de Deus, a gente já viveu aí nesse mundo aí também atrapalhado, a gente sabe como que funciona. Mas pela misericórdia de Deus, hoje eu sou servo do Senhor, então eu não quero mais mexer com isso. Aí vem a pergunta, mas quanto tempo tem que ser servo a Deus? Tipo assim, né? Eu quero chegar, tipo assim, né? Eu quero chegar nesse nível aí, porque pela pergunta que ele me fez, né? Você sabe que se você for lá, eu entendi o quê? Ele está dizendo, se fosse comigo, eu tinha corrido até dos manos. Né? Eu falei para ele, não, filho, até apareceu alguém que disse, não, vamos lá, né? Eu falei, não, fique em paz, né? Deixa quieto isso aí, porque para mim não vai mudar em nada, o meu coração não está em coisa material, eu não estou preocupado com isso, mas se a gente se entrega, se a gente deixa, foi aquilo que Jesus fez, podendo se defender, podendo ser alguém que ia mudar toda aquela situação, ele preferiu ser levado como cordeiro mudo, não fazer nada, não falar nada, e com isso ele conseguiu salvar a minha e a sua vida. Mas eles devolveram o documento? Não era nada, vai embora, nem abriram, como é que tribulado até a alma. Né? Mas hoje eu oro a Deus e peço a Deus que venha convertê-los, assim como Ele transformou a minha vida, que Deus ponha temor no coração deles. Né? Mas graças a Deus não fizeram nada demais, não levaram coisa fútil, coisa material. Para mim, a única coisa que tinha algum significado ainda era a criança. Né? Porque é símbolo do meu relacionamento com a minha esposa. Mas amém, não pelo valor em si, porque já foi, já está pago, a prestação eu até rasguei. Eu nem lembrava mais quanto que eu tinha com a minha esposa, que na hora que ela... Nossa, mas nossa aliança foi tanto, aí que... Ela nem lembrava mais do preço, não tinha nem ter falado nada, né? Tinha pago, ela tinha ido embora. Né? Mas enfim, glória a Deus por isso. Você entendeu? Mas o meu coração não estava nessas coisas, a minha preocupação era com ela. Depois eu fiquei nervoso pela situação, porque eu olhei e falei, Senhor, não é possível, não podia fazer, podia acontecer, mas eu preciso entender que o que? Ninguém, irmão, é santificado do dia para a noite, ninguém fica parecido com Cristo do dia para a noite. E aquele moço, ele sabia disso, por isso ele me fez uma pergunta, há quanto tempo você serve a Deus? Porque ele sabe que para a gente ter um autocontrole, para a gente ter um domínio, não é do dia para a noite, não. É por isso que Jesus, quando vai falar com Nicodemos, ele não fala para Nicodemos, você tem que ser diferente. Ele fala para Nicodemos o quê? Você tem que nascer de novo. Só que uma criança, ela cuida de si mesma. Uma criança toma suas próprias decisões. Você está entendendo o que Jesus disse? Você vai começar do zero, você vai começar de novo, você vai precisar ser alimentado, você vai ter um processo de crescimento. Aonde a gente erra? Olhando para uma pessoa que nasceu de novo e querendo já ver a diferença. Você não vai ver a diferença logo de cara. Por quê? Porque é um processo. Crescer traz dores, crescer traz processos. Né? Quem teve criança aí recentemente, as mães aí, né? Lembra? Ver um neto crescendo aqui, ver um filho crescendo ali, até mesmo as mães que já tem um tempo, vai se lembrar disso e vai saber disso. Que quando está nascendo lá os dentinhos, vai dar dor de cabeça, vai dar febre, vai ficar irritado, vai encher os pacovados do pai e da mãe. É, mano. Quando começa lá a nascer os fios de cabelo, a criança vai ficar enjoada, vai tudo de novo. Por quê? Porque está
está acontecendo alguma coisa com ela que ela não sabe o que é, ela só está sentindo que está crescendo, está esticando, está incomodando e ela não sabe o que falar, ela vai se manifestar de outras formas. É a mesma coisa quem está nascendo em Deus, irmão. Acontecem transformações em nós que às vezes nem todo mundo enxerga, nem todo mundo vê, e isso não acontece do dia para a noite. Enquanto nós estamos aqui, é um processo de crescimento e aprendizagem na presença de Deus. Tem gente que passa anos e não aprende nada, não cresce nada, mas aquele que realmente nasce em Deus, dia após dia, vai crescendo, vai melhorando, vai se santificando. E o inimigo vai trabalhando para quê? Para que a gente faça uma edificação de portas abertas e luz apagada, para que ele possa reinar. É por isso que nós temos que fazer um trabalho em equipe, onde um cuida do outro, onde um enxerga a necessidade do outro. Diz, olha, esse aqui está nascendo agora, ainda tem que tomar leite, esse aqui já está mais forte, já está maior, o leite já não serve mais para ele, precisa ser uma feijoada, precisa ser uma coisinha mais forte. É por isso que quem vai ministrar tem tanta preocupação assim, é por isso que quem vai pregar, quem vai dirigir um culto, tem que saber o que cada um tem para oferecer. Porque senão você vai e traz só leite, aí o povo vai embora com fome. Aí você traz só feijoada, aí tem aqueles que não estão ainda pronto para receber a feijoada, vai embora com dor de barriga, né? Espiritualmente falando. Poxa, mas não senti nada, é lógico, faltou o elemento essencial. Então que a cada dia Deus nos ajude, nos mostre como crescer em Cristo, como andar com Cristo, como ser parecido com Cristo. É como aquela passagem que Jesus estava a caminho de uma cidade e ele desce com os discípulos e diz, olha, a nossa viagem é de 2 horas, mas nós vamos fazer ela em 6. Jesus? Por quê? Nós podemos seguir aqui reto, a gente vai chegar onde a gente tem que chegar. Jesus olha e diz, não, mas é necessário a gente passar em Samaria. Por quê? Porque tem alguém lá caído, tem alguém lá precisando. É necessário a gente dar toda essa volta. Para quê? Porque senão a samaritana vai ficar para trás. É isso que o Senhor espera que eu e você façamos. Um trabalho sem pressa, preocupando-nos um com os outros. Vai ser mais difícil para você? Vai, mas você terá um galardão, porque você está preocupando-se com o outro, está preocupando-se com o seu irmão também. O problema hoje é que cada um de nós, no século hoje, nós queremos investir somente em nós mesmos. Se eu estou bem, está tudo bem, a minha porta está fechada e cada um que se ferre para lá. Isso não é sentimento de cristão. Que Deus ele venha despertar na minha e na sua vida um crescimento espiritual. Que a cada dia eu e você venhamos ser mais e mais parecidos com Cristo. Porque você vê como é fácil o inimigo tirar a gente da linha. Derrubar a fiação é igual o sinal do Wi-Fi, né? Você está ali conectado, ali, daqui a pouco, eu estava assistindo aqui, travou tudo, parou. Na vida espiritual é a mesma coisa, você está ali ligado, conectado com Deus, mas que nem você falou. Ela viu o perigo, vindo, Senhor, me ajuda, vai cair o sinal, vai, chegou, me ajuda. É assim, irmão, para a gente conseguir edificar, é difícil, não é para o inimigo derrubar, é daqui para ali. É por isso que nós precisamos o quê? Vigiar. Porque para a gente estar de pé, para a gente levantar, demora. Agora, para cair, basta estar de pé. Ok? É por isso que nós precisamos trabalhar em equipe. Certo? Ficou claro isso? Jesus tinha quantos discípulos? Não, tinha muito mais. 12 eram os que andavam com eles. Quando eu disser assim, Jesus tinha quantos discípulos que andavam com ele? 12. Se eu perguntar para você, Jesus teve quantos discípulos? É outra pergunta. É os 70 daquele. São os cerca de 70 discípulos Jesus teve. Para caminhar com ele, 12. Aí a gente olha e diz, não, Jesus fez o quê? Uma panelinha. Jesus fez um monopólio. Nada disso. Ele preparou os 70. A obra dos 12 era para onde ele ia. Os outros 70 iam se dividir e também fazer a obra e a vontade de
Deus para espalhar o ensinamento dele pelo mundo. Eu não estudei. Mas você estudou, presta atenção. Estudei não. Então já anota para você não esquecer. Eu lhe mostro. É o quê? Onde é o livro? Anota, depois eu te falo. Anota aí. Não, anota que Jesus tinha 70 discípulos. Depois eu te falo onde que é. Já voltei. Mas eu preciso entender isso. Olha a obra que Jesus estava preparado para fazer. Jesus não estava preparado para fazer um barraco. Jesus estava preparado para fazer uma grande edificação. Jesus estava preparado para fazer uma grande obra. E é isso que eu preciso compreender, entender. Que a manifestação do poder e da presença de Deus, ela é crescente sobre a nossa vida. Ok? A cada tempo e a cada momento. Você viu o que Jesus estava pronto para fazer? E às vezes a gente quer peitar tudo, quer fazer tudo sozinho. E é por isso que a gente se arrebenta, é por isso que a gente não consegue fazer. É por isso que tem muita gente parando, é por isso que tem muita gente desistindo e achando o trabalho ministerial pesado porque está fazendo sozinho uma obra que é para ser feita em coletivo, uma obra que é para ser feita junto, uma obra que é para ser feita com acompanhamento. Certo? E muitas das vezes, quando a pessoa quer agir sozinha, às vezes até mesmo por criar, eu vou lá porque o Senhor me mandou, às vezes a pessoa acaba passando vergonha. Por quê? Porque não precisa, tipo assim, não quis admitir que eu precisava de ajuda. E chegou lá, foi sozinha, foi vergonha. Porque não reconheceu que precisava da ajuda. Acontece. Deus permite. Porque a pessoa está sendo orgulhosa. E ela pode fazer sozinha, quando na verdade ela poderia ter chamado mais pessoas da mesma fé para ajudar na obra. A obra de Deus é assim. E a gente tem que tomar muito cuidado com Uma isso. pessoa mandou uma pessoa ir lá na minha casa me chamar para ir lá na E eu casa fico da muito triste com pessoa, essas coisas. para ajudar ela em oração. Eu entendo que ajudar em oração sem interceder, né? Aí eu chego lá na casa da pessoa, a mulher começou a gritar, e corria na porta, e corria na outra, e corria, expulsava o demônio, expulsava não sei o quê. Só ela dentro de casa correndo, e os donos da casa todos sentados assim no sofá, tipo, era louco. Quem tinha que estar preocupado com o demônio que estava dentro de casa? Os donos. E a foi na casa da minha nora, meu Thiago. Ela mandou a minha nora ir lá buscar de manhã cedo. Aí eu fiquei intercedendo, mas até eu achei isso por mim. Meu Deus, pode saber dele. Aí depois ela falou pra minha nora, ai, a Tânia não está preparada ainda não. Eu ficar saltando e gritando lá dentro. O diabo está dentro da sua casa e eu tenho que estar preocupado com Fica ele. preocupada. Eu não sei que tinha que estar desesperado. Ai, Jesus. Falei, E a gente passa por cada então é situação. assim, não sei se Deus mandou ela ir lá ou não, mas se ela for, ela foi despreparada, porque a maneira como ela agiu, ela deixou o povo pessoal assim, eu não quero nem saber dessas Desesperado. coisas não, Entendeu? entendeu? Não poder- Lucas 10. É, Jesus, é dessa maneira. Irmã, daí muitas das vezes, por você não agir dessa forma, Você as que tá pessoas- errado. você que está errado, Você que está sem fé, você que sem está sem Deus. fé, você que está botando na fé, você que está espiritualmente com você. Lucas 10. Primeiro. Lê, pode ler. Ai, Deus. Ai, não é desviada. Usa o. Pode ler, 10 primeiro. Lucas. Usa o microfone para se Usa o microfone aí, cara. Tá ligado? Peraí. Lucas 10 primeiro. Lê aí, Maria. Lê aqui, ó. Aqui, lê aqui. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Viu aí? A missão dos 70 discípulos. Aí tinha cerca, só aí nesse episódio tinha cerca de 72 discípulos, mais ou menos, ok? Numa quantidade aí para mais. Então, numa somatória aí, ele aponta, Lucas aponta aí 70 discípulos. Naquela conta rápida, ele não saiu contando. 1, 2, 3, mas naquilo de quem ele lembrou, ele falou, olha, no mínimo 70. Da contagem que ele fez, daqueles que ele foi lembrando.
A gente que participa de um grupo, a gente que participa da igreja, a gente sabe que tem hora que você está intercedendo. Você lembra de todo mundo? Depois que você termina de orar, você fala, nossa Jesus, esqueci de fulano e se me perdoa, Senhor, visita a gente também. Não é assim? Então a gente logo entende que Lucas aqui ele aponta quem ele lembrou. Então pode-se ser que existiam cerca de mais discípulos do que estavam declarados aqui, ok? Então a gente sabe que ainda tem aqueles que ficam pelo meio do caminho, que quer ir, mas não foi ainda, porque quer saber quando os outros voltarem, como é que vai ser, certo? Então já tinha alguns aqui que estavam bem encaminhados para o discipulado, mas Lucas lembra daqueles que vinham fazendo a diferença. No mínimo 70. Não, então é isso que eu estou dizendo. Então assim, ele aponta aqueles que já estavam firmes e edificados, que estavam ali já preparados para toda e qualquer coisa, mas tinha aqueles que estavam a preparamento ainda, aqueles que eram 007, né, que tinha medo de ir e queria esperar os outros voltarem para contar como que foi, para depois eles irem também, né, para se sentir seguros. Então a gente logo entende, olha o tamanho da obra que Jesus estava pronto para fazer. Está entendendo? Só que aí agora ele divide, e ele manda aí de 2 em 2, para que eles estivessem preparados para o trabalho em equipe. Certo? Então não cometa o erro de tentar sozinho. Não cometa o erro de achar que não precisa dos irmãos, que não precisa da igreja, que não precisa do pastor. Não é que o pastor vai te salvar, mas é ele que vai te conduzir diante de Deus, é ele que vai te apresentar diante ao Senhor. Não é isso que nós lemos lá no texto bíblico? Porque eles que velam pela vossa alma, no momento que você estiver caído, ele que vai interceder pela sua vida, ele que vai te apresentar diante de Deus. Que a Bíblia diz que Jesus vai apresentar a nós, os pastores, nós vamos conduzir diante de Deus, e depois nós vamos apresentar as ovelhas diante do Senhor. E aquele que não tem pastor? E aquele que decidiu fazer do seu jeito, fazer sozinho, não está em unidade com o corpo de Cristo, não serão reconhecidos ante a face do Senhor, a não ser que esteja servindo a Deus lá na tribo dos Tucunumbi, lá no meio do mato, lá sozinho, não tinha ninguém, passou lá os missionários, pregaram e creu, e aquela pessoa tomou posse para a sua vida, mas não tinha uma igreja, não tinha recursos, não tinha meios. Agora a gente que tem igreja na rua de casa, tem igreja no bairro inteiro e não serve a Deus conforme tem que servir, não faz parte do corpo de Cristo, uma pessoa dessa tem desculpa? Não tem. Né? Ok? Aí esse ponto ficou claro. Anotaram aí, né? Que Jesus tinha cerca de mais de 70 discípulos. Tem aí em Lucas 10, tem em outros textos aí, você vai encontrar essa mesma passagem em Mateus 10 primeiro também, em Marcos 6, 7, tudo vai dizer que Jesus tinha cerca de mais de 70 discípulos, certo? Vamos ver agora o obreiro e a família na escala da importância. Qual importância eu tenho que dar para a minha família sendo um obreiro da casa de Deus? Os 12 que ficam com ele apóstolos, irmão Tiago. Ele torna eles apóstolos, porque eles agora vão assumir a responsabilidade de Cristo, certo? É notório o plano do diabo, o plano diabólico de Satanás para destruir as famílias. É notório hoje que o inimigo tem investido muito mais em famílias do que em vidas em particular. É mais fácil hoje você ver confusões. Antigamente você passava na porta do pau, estava quebrando o pau dentro dos botecos. Hoje em dia você passa na porta do bar, os bêbados estão se abraçando, estão se beijando, estão brincando. Você não vê mais briga de bêbado que nem a gente. Na minha época, irmão, você saía na rua, todo bar que você passava na frente era uma treta, era uma discussão. Hoje em dia não, estão em paz. Estão no mesmo espírito. As tretas estão acontecendo aonde? Aonde? Dentro de casa e na igreja. No meio das famílias. Onde devia haver paz, agora está tendo o quê? Guerra. Claramente nós estamos vendo o plano de Satanás se cumprindo onde? No meio das famílias. No entanto, nós temos que estar preparados para nos defender. Como que nós vamos fazer isso?
Só buscando ao Senhor? Não, eu não posso só buscar o Senhor sem entendimento. Eu preciso buscar a Deus, mas eu preciso também de entendimento. Eu preciso também buscar a Deus com confiança. Para quê? Para mim me blindar e me manter a família debaixo da graça e da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É fácil fazer isso? Não é. Não é, mas não é mesmo. Mas eu preciso do entendimento de Cristo, eu preciso da mente de Cristo para que eu possa compreender os maus momentos dos meus irmãos, suportar mais a afronta e o dia mau do outro. Não é porque eu estou no dia bom que todo mundo tem que estar no dia legal. Eu preciso compreender quando o outro não está no dia bom. O problema é que quando eu estou no dia bom, eu quero que todo mundo esteja no dia bom. Que quando eu estou no dia mau, eu quero que todo mundo entenda que eu estou no dia mau. Mas não é assim que acontece. Né? Tem momentos, você me desculpa, mas tem horas que o problema é só seu. Tem horas que o problema não é de mais ninguém. E aí a gente se irrita, a gente se ira, porque ninguém entende que a gente está com um problema. E é aí que a gente precisa se tratar, a gente precisa se melhorar. Como? Buscando em Deus, buscando em Cristo essa graça de primeiro trabalhar a minha vida, trabalhar o meu entendimento, o meu intelecto, colocando primeiro cada coisa no seu lugar. Para isso, declaramos aqui uma escala de importância, para que fique claro para mim quais têm que ser as minhas preocupações prioritárias. A primeira preocupação que eu tenho que ter, eu tenho uma vida com Deus, uma vida de intimidade e comunhão com Deus, é lógico que é a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Aí você, que é obreiro, às vezes cooperador, diácono, presbítero, pastor, vai dizer o quê? Agora, a segunda preocupação do meu ministério, porque eu tenho um nome a zelar. Eu não tenho que preocupar com o meu nome. Quem preocupa com o meu nome é Cristo. A minha preocupação, em segundo lugar, é a minha família. Essa é a minha segunda preocupação e foi Deus quem disse, foi Deus quem assim determinou. O problema é que a gente quer zelar pelo nome antes mesmo de zelar pela família. E as coisas começam a dar errado por aí, quando a gente começa a trocar alhos por bugalhos. Certo? A família é a segunda preocupação, é o primeiro ministério instituído por Deus. Sem ela não precisava de pastores, sem a família não precisava de presbíteros, sem a família não precisava de cooperadores, de diáconos, não precisava de nada disso. Então, primeiro, a minha preocupação com Deus. Segundo, a minha preocupação é a família. Em terceiro lugar está a igreja, porque a igreja é formada a partir da família. O problema é que hoje a gente não entende nem o que é família. Aí começa a dar errado as coisas. Quando a gente alarga as tendas daquilo que Deus ordenou que seja particular, que seja intimidade, aí começa a dar problemas. Quando a gente se envolve num campo de atuação que não é o nosso. Esses dias a gente até entrou numa questão ali, estava conversando com um abençoado do irmão aí, e a gente entrou num questionamento acerca de família. Quando se fala de família, o que é família para você hoje? O que a gente entende por família? Pode falar. Eu entendo assim, no meu caso eu entendo família é pai, filho e esposo. Eu entendo isso que é uma família, Sim, gente. pai, filho e esposo. Quando o filho deixa de ser da família? Quando casa? Deixa eu responder lá. Ah, é? Quando o filho deixa de ser da família? Você sabia disso? Tem um momento que o filho deixa de ser da família. E foi Deus quem assim ordenou e eu preciso entender isso. Mas eu não consigo aceitar. Tem que entender. Você precisa aceitar. Tem que aceitar. Foi Deus que instituiu. Olha, a mãe no ninho, ela ensina o filho, ela traz a comida e põe no bico do passarinho. Ela vai pôr no bico do passarinho. Quando o passarinho aprende a voar, ele tem que sair e fazer o próprio ninho. Ele vai voar e dali ele vai tomar conta da sua vida. Ok? Essa é a ordem instituída por Deus. O problema é que os filhos crescem, os filhos se casam e a gente quer deixar eles debaixo da asa. E aí que está o problema. O filho quando se casa, ele forma a própria família, se torna parentela. Quando Deus manda Abraão sair, Abraão estava morando aonde? Na casa dos seus? Na casa dos seus? Na casa do papai.
Abraão tinha do bom e do melhor. Abraão estava morando do lado de papai e do lado de mamãe. O que Deus falou para ele? Sai do meio da parentela. Sai da onde? Da tua casa, no meio da tua parentela. A sua família é a sua esposa e os seus filhos. Sai do meio da sua parentela. Aí Abraão sai e continua chorando. Senhor, mas eu saí do lado da minha família. Você saiu de onde? Você saiu da sua parentela. Eu vou te dar uma família. Eu vou te ensinar o que é família. E depois de algum tempo, 25 anos depois, Deus dá uma família para Abraão. Deus dá para ele Isaac. Deus diz, agora você tem uma família. Onde acontece... Família, pastor? Oi? Eu agora não tenho mais família? Você tem que fazer uma agora, se você quiser. Se você quiser uma família, tem que arrumar uma. Não, isso é bíblico, irmão, isso é bíblico. E nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Os filhos se casam, os filhos crescem e a gente continua tratando eles como se eles fossem crianças ainda. A gente começa livrando eles de perigo que eles já sabem se defender. E olha o erro que a gente comete. Um dia a gente não vai estar presente para continuar passando a mão na cabeça. Um dia a gente não vai estar presente para continuar livrando eles do perigo. Sabe o que vai acontecer? Eles não vão saber se cuidar sozinhos. Eles não vão saber se defender sozinhos. Olha o erro que a gente comete. A gente se mete em situações que não era para a gente se meter. O casal, todo casal discute, todo casal briga. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Todo casal discute. Casal de pastores também tem lá suas linhas. Casal de obreiro, presbítero, já tem as suas linhas. Agora se coloca você, se coloco eu no lugar do pai. Eu não estou nem dizendo, não estou falando de agressão física, tá? Porque isso aí é inadmissível de qualquer jeito, de qualquer forma. Não precisa nem ser minha filha para me ver, né, alguém sendo agredido e eu deixar. Né? Tem que se envolver mesmo. Chama a polícia, denuncia, fala mesmo. Eu não estou falando de agressão física, não. Agora me coloco eu no lugar de pai. Eu amo as minhas filhas de paixão. Agora imagine minha filha casando, minha filha morando perto de mim, ou eu chegando na casa dela, e agora ela está discutindo com o marido dela. Eu, como pai, vou fazer o quê? Cala a boca, não fala nada para minha filha, seu vagabundo, seu sem vergonha. Não, vamos ser sinceros. Você no lugar de mãe, vendo alguém falar alguma coisa para sua filha, o que você vai fazer? Você vai falar, você vai entrar no meio, você vai se meter. Quando você tem os seus problemas com sua esposa, quem que se mete? Ninguém. Mas você resolve ou não resolve? O problema é que a gente entra no assunto, cria um problema, depois ele se resolve. Quem que fica errado na história? Papai e mamãe. E aí se torna uma sogra ruim, não sabe por quê. Se torna um sogro ruim, não sabe por quê. Porque às vezes a gente entra onde não é para entrar, a gente mexe onde não é para mexer, a gente não aceita o que temos que aceitar. É isso que Deus fala para mim e para você. A Bíblia fala, ó, casou, agora vocês dois são um. Sai. O homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se a sua. É só eu que estou lendo isso aí na Bíblia? É só eu que li? Deixará o homem, pai e mãe, e unir-se a sua mulher. Deixará a mulher, o pai e a mãe, e unir-se ao seu esposo. E fará uma família. Essa é a ordenança de Deus. Mas esse deixar não é abandonar de largar lá no que nem fazem hoje, né? Abandona, deixando no asilo, lá no mover para lá. Não, é você cuidar das suas próprias preocupações. É lógico que eu tenho que tirar um tempo para saber como está a minha parentela. Vou cuidar da pessoa que sempre cuidou de mim. Vou saber como a pessoa está. Mas as minhas prioridades e responsabilidades agora são outras. Eu tenho as minhas próprias preocupações. Percebeu aonde que as coisas estão dando errado? Por causa desses motivos, eu já levei o nome de mãe ruim, desamorosa, não se preocupa, não vê mais a filha já ouvi. Por falta de quê? De entendimento. Eu preciso deixar o outro viver as próprias experiências. Eu já vi casais que se deram muito bem enquanto estavam morando próximo dos pais, porque sempre os pais vinham e resolviam os problemas dos filhos. Depois que os pais morreram, o que aconteceu? Houve-se o divórcio.
Houve essa separação, porque eles não sabiam cuidar um do outro, não sabiam conviver um com o outro. Porque quem estava convivendo na verdade? Eram os pais. Quem estava administrando conflitos? Eram os pais. E agora que não tem mais, não sabiam o quê? Se administrar. Não sabiam se resolver, não sabiam se cuidar. E aí acaba acontecendo o quê? Tragédias, desamores, separações, divórcios. Às vezes a gente pode estar sendo influência para um divórcio e não sabe, porque a gente está entrando num campo que não é o nosso. É difícil, não é? Você vê alguém falar alguma coisa, a pessoa chega em casa e, tá, e a Brenda fazendo lá igual a namorada do Neymar lá dentro. Pá! Meu filho, menina, você tá maluco? Você tá doido? Tá batendo no meu filho? Qual que é o problema de vocês aí? Alguém vai querer ver isso? Ninguém quer, ninguém aceita isso. É lógico que uma mulher que serve a Deus, uma mulher que ela não vai tomar esse tipo de postura. Mas ainda que estejam discutindo em si, não sei o que, você é isso, aquilo, você é magro, você é gordo, você é baixo, você é alto. Que bagunça é essa aí? Seja qual for o tipo, não precisa ser nada grave, ainda por menor que seja, eu vou querer intervir. É aí que eu não posso. Eu preciso deixá-los se resolverem e se entenderem, se compreenderem, se amarem, se odiarem e se perdoarem, porque essa é a lei da vida instituída por Deus. E eu não posso mudar isso, eu não posso atrapalhar isso. Deu para entender? Aonde a gente se atrapalha? O problema é que a gente quer construir uma igreja com uma família saudável e a gente não sabe nem o que é família. A gente não consegue colocar as coisas na sua prioridade. Se a gente inverte isso, dá problema. Certo? Então, primeiro, eu vou cuidar da minha vida com Deus. Segundo, a minha família. E aí eu me preocupo com a cadeira e diz assim, e agora eu não tenho família? Tem. Jesus disse o quê? Agora você é parte da minha família. Quando alguém chega para Jesus, olha isso, percebe isso. Né? Jesus estava pregando dentro do templo. Maria estava onde? Maria e os irmãos de Jesus estavam do lado de fora do templo. Um discípulo chega do lado de Jesus, pregando de Jesus 2 minutos. Eu disse, eu estou pregando. Jesus, mas, gente, Jesus é urgente. Jesus diz, dá um minutinho aqui. Me diga o que tu quer, filho de Deus. A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Disse, quem? A sua mãe e os seus... Minha mãe e meus irmãos? Não. Diga para ela que a minha mãe e os meus irmãos são esses que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas eu não tenho mais filho. Tem, agora você é mamãe de Jesus também. Minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a vontade do meu Pai. Esses são agora a minha família. É isso que Jesus disse. Olha o tanto de filho que você tem que cuidar agora. Olha essa molecada. Olha o tanto de gente que você tem que zelar. Ah, mas eu vou abandonar os meus? Não. Mas você vai ter que esperar um momento de urgência para ser acionado. Ok? É a mesma coisa. Por isso ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela espera a hora de você escalar um 90 para eles virem e fazer alguma coisa. Quando vem o bombeiro, ele sabe toda a estratégia que ele tem que usar, mas ele espera você ligar lá 192 para você acionar lá ele para ele vir resolver o problema. Papai e mamãe tem que aprender a fazer igual a essas autoridades. Tem que esperar discar, alguém chamar e dizer, estou com um problema, preciso de ajuda. Aí você vai para resolver. Deu para entender? A Bíblia diz que o amigo de Jesus estava morrendo. Alguém vai até ele e diz, Jesus, o caso é grave. Jesus disse, eu já estou indo. Jesus demorou? Quantos dias? 4 dias. Depois que recebeu a notícia. Disse, eu já vou. Vocês vão ter que aprender a lidar com essa situação primeiro. Depois eu resolvo. Não posso resolver ela para vocês. Eu vou chegar e vou lidar com a situação. Mas primeiro vocês precisam aprender a lidar com ela. Aí Jesus chega e resolve o problema. Tem coisa que a gente sabe como resolver? Mas se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Jesus disse, se ele tivesse morrido, não tinha como eu ressuscitar. Então, olha onde às vezes acontece o problema. Ah, mas eu estou com um problema aqui. Aí eu corro para minha mãe e falo para minha mãe. E minha mãe me dá um conselho. Aí eu corro para meu pai me dá um conselho. Aí eu pego e trabalho em cima do conselho do meu pai. Nunca eu vou saber administrar a minha vida. Nunca eu vou saber administrar o meu problema. Ainda vou levar um problema mais para minha mãe ou para o meu pai.
já tem os seus próprios problemas. Que algumas coisas também que eu já vi acontecer por ele. Ah, mãe, eu estou com um problema. Espera aí que eu resolvo. Espera aí que eu resolvo. Será que você está resolvendo mesmo? Atendendo sempre que te é solicitado? Será que você está ajudando mesmo? Ah, mas é o meu dever como mãe, é o meu dever como pai. Será que a gente está ajudando mesmo? Às vezes a gente está prejudicando, impedindo eles de aprender a administrar a própria vida. Que sirva de lição para vocês que estão começando agora, que ainda vão ter filhos. Que sirva de lição para nós. A Bíblia diz que o erro foi pregado antes acerca de José. Qual foi o erro do pai dele? Qual foi o erro de Jacó? Foi filho da... Qual foi o erro de José? Não foi assim, mas... Fala, diga, pode ser disse certo. Segura aí. Eu não sei usar a palavra, mas ele assim... Você respondeu certo. definido, né? Amar demais. José não teria sofrido tanto se Jacó tivesse sabido se posicionar com seu filho no meio dos demais irmãos. Esse não foi o único erro que a gente vê na Bíblia. Separou ele das outras. A mesma coisa acontece depois na casa de Isaac, quando Jacó ama demais Esaú e a mãe ama Jacó, e dá aquela confusão danada. Um irmão quer matar o outro depois, porque os pais interviram naquilo que os filhos teriam que resolver. Quer mais exemplo? Na casa de Davi tem um monte. Foi a que mais deu problema. Mas por quê? Por quê? Mas por quê? Tem aprendizado aí. Por que Davi errou tanto? Ele colocou a obra na frente da família. E aí deu problema. Foi um grande homem de Deus. Foi muito usado pelo Senhor. Foi segundo o coração de Deus. Mas perdeu a sua própria família. Perdeu o amor das esposas. Teve uma esposa que se deitou com um filho porque não tinha amor com ela. Teve um irmão que pegou a irmã à força. Tudo isso na casa de Davi. Por quê? Porque Davi não estava ali para administrar nada disso. Colocou a obra na frente da família. E olha o tanto de tragédia que aconteceu na vida e na casa dele. Nenhum inimigo pulou dentro da casa de Davi para destruir seus filhos. Nenhum inimigo degolou algum dos seus filhos dentro da casa de Davi, porque Davi tinha moral, Davi tinha exércitos que protegiam a sua casa. Mas o problema já estava lá dentro. O inimigo já estava lá dentro. Davi acabou sendo o seu pior inimigo, sem saber. Está entendendo aonde que a gente erra às vezes? Às vezes em amar demais, às vezes em cuidar demais, ou às vezes em fazer a obra de Deus de maneira exaustiva para se esquecer dos outros problemas. Isso também é um erro. Ser muito homem, ser muito santo, e eu vou perdendo outras coisas. Às vezes eu preciso ser humano, às vezes eu preciso extravasar um pouco, às vezes a gente precisa passar a mão no chicote, precisa fazer um barulho, precisa dar uma de doido. Mas isso Jesus fez. Disse, pera, deixa eu mostrar que eu estou vivo, que eu estou achando que eu estou morto aqui nesse negócio. Deixa, pá. Alguém olhou que se desviou, o demônio entrou em Jesus agora. Pega ele, Jesus sai, pega aqui, ó. Vira, dá para imaginar Jesus fazendo isso? Mas ele fez. Passou na mão no chicote, vira a mesa daqui e sai todo mundo correndo, disse o diabo pegou o homem. Meu Deus do céu. Não, fala a verdade. Olhando assim. Seu pastor, se o pastor está endemoniado, gente, vamos lá, vamos fazer uma campanha de oração pelo pastor e doidou. Não é, mas isso é preciso alguém perceber que você está vivo, que você ainda está no controle da situação. Às vezes a gente, de tanta gente se fingir de morto, as pessoas realmente não nos enxergam, não nos respeitam, não entendem o que você está falando. Mas eu preciso entender que eu tenho um campo de atuação. Porque eu posso estar cuidando do problema agora e estar preparando ou gerando um problema muito maior no dia de amanhã. Às vezes você está resolvendo o problema do seu filho agora, mas você está fazendo ele arrumar um problema muito maior amanhã e você nem se deu conta disso. Então que Deus ele venha nos dar essa sabedoria, que Deus ele venha nos dar essa instrução, para a gente só agir na hora que tem que agir, para a gente só falar na hora que tem que falar, para a gente só levar problemas quando realmente é um problema. Às vezes o problema nem aconteceu ainda, as coisas nem, e a gente
Ah, mas eu estou vendo. Ah, eu já estou até vendo a hora. Tá vendo hora de nada. Orar, vamos buscar. Né? Às vezes você está criando um próprio problema para você amanhã. Mas que hoje o Senhor ele venha me ajudar, Ele venha te ajudar a administrar não só a nossa comunhão com Deus, mas também a nossa família. E mais o que, pastor? Aí sim, a igreja como um todo, e depois o trabalho, depois as outras coisas. Mas aí eu tenho um problema no trabalho, aí eu já atropelo tudo. Eu coloco o trabalho na frente da família, eu coloco o trabalho logo depois de Deus, aí já bagunça tudo e as coisas saem todas da sua ordem. Eu preciso compreender e entender que para todas as coisas há um tempo e há um momento. Ok? Mas em relação a isso, pastor, que eu disse que prega que para fazer a obra de Deus, às vezes acaba acontecendo até separação. Se envolver demais na obra, Mas está errado. E esquecer da família. Ah, mas eu preciso primeiro lugar a obra de Deus. Eu acho que ele não deu essa parte aqui da Bíblia que fala que primeiro ministério da família. Que tem 1 Timóteo fala o quê? conciliar as coisas, né? Cuidar primeiramente da família, porque o Senhor vai ter a capacidade de você conciliar as três coisas. 1 Timóteo 3 diz o quê? Você quer ser um obreiro aprovado? Você que quer ser um obreiro aprovado? Você aprenda a administrar bem primeiro a sua própria casa, a sua própria família. Depois você vai saber administrar a casa de Deus. E quando não sabe administrar a família? Aí não tem direito de administrar também a casa de Deus. Não tem direito de ser um obreiro, não tem direito de ser alguém para estar diante do povo de Deus. A pessoa que está nessa exposição, que ele quer ser bem aprovado por Deus, quer estar na frente da obra, às vezes você olha, olhando de fora, até mesmo, está tão na cara que você olha de fora e vê que está tudo... Tem as suas situações. O problema é que eu estou cuidando de uma família que não é mais família, que nem é o caso. Né? Às vezes os filhos já são casados, cada um tem os seus problemas, eu pego os problemas deles para mim. Quer dizer, não é problema meu. Né? Eu tenho que administrar mais os filhos, eu tenho que administrar quem agora? O esposo, o esposo é a esposa, certo? E os filhos, os menores, né, de idade. Aqueles que já assumiram a sua própria família, eles têm que se administrar a si mesmo. A gente ajuda, a gente orienta, mas isso não pode ser de alta responsabilidade minha. E a gente vê, às vezes, dando problema nisso. Ah, mas o cara é pastor, mas aí o filho bebe. O filho é criança? Não, o filho acabou. Tem responsabilidade deles. Eu ensinei o que é certo? Sim. Estão fazendo errado? O que quer? Certo? Então, já são casos extremos. Ou às vezes o cara é crente ou a mulher é crente, o marido não é. Qual que é a responsabilidade dessa mulher como esposa? Ela vai lá, vai arrumar a casa, vai deixar tudo prontinho, vai deixar almoço ou janta para o esposo, ela vai lidar para o culto. Alguém vai dizer, mulher, mas você está errada, você tem que cuidar do seu esposo. Não, está arrumado, tem roupa limpa, tem comida lá, está tudo certinho, não falta nada. Na hora de dormir, ele não dorme sozinho, eu estou lá com ele. Então essa mulher está cumprindo com as responsabilidades dela? Sim. O que ela não pode é sair, largar a casa zoada, largar a casa bagunçada, não cuidar do esposo, largar tudo para lá e vir para a igreja. Aí está errado. Certo? O que ela não pode também é deixar de servir a Deus para ficar bajulando quem não quer nada com Deus. Ela tem que fazer as responsabilidades dela. A mesma coisa o esposo que está servindo a Deus, a esposa não quer nada com nada. Qual que é a responsabilidade dele? Suprir a casa, cuidar da esposa, zelar por ela, dar amor e carinho para ela. Ah, filho, mas eu não quero ir para a igreja não. Amém. Filho, está aí, está tudo certo, está tudo no jeito, né? Conta, está tudo em dia, eu te amo, eu gosto muito de você, mas eu tenho que fazer a vontade de Deus para ir embora para a igreja. Simples assim. Ah, mas tem que cuidar da esposa. Está cuidada. Ela vai fazer errado se ela quiser. Ela está sendo orientada, está sendo cuidada, está sendo suprida. Então é o problema dela. Ela também tem as suas responsabilidades, assim como o esposo que também não serve ao Senhor. As coisas precisam ser administradas. O que não pode é o cara pegar, porque eu sirvo Deus, sou servo de Deus, esse povo não quer nada com nada, agora eu vou pegar meu dinheiro, vou dar o dízimo, vou investir na igreja, vou fazer na igreja, não estou nem aí com nada, não vou cuidar de ninguém, não vou preparar nada para ser ninguém. Não, aí está errado. Certo? Precisa zelar, precisa cuidar, precisa suprir, precisa amar, precisa dar respeito, precisa dar carinho. Certo? No demais, eu vou servir a Deus e pronto, acabou. Ok? Então nós estamos falando de casos extremos. Certo? Tem as suas particularidades, tem os seus prós e tem os seus contras, ok? Então nós já vimos aí que tem os dois lados da moeda.
Preciso entender e compreender muito bem. Ficou claro aí esse assunto? Eu não quero mais voltar nesse assunto, mas eu estou vendo que não vai ter jeito. Tá? Mas por cima aí, já entendemos que o ministério a família é o primeiro ministério que Deus deu a nós. Ok? Onde está isso? Lá em 1 Timóteo. Temos exemplos bíblicos disso? Temos. A vida de José, a vida de Davi, a vida de Jacó. Então nós já vimos que tudo isso já aconteceu na Bíblia e nos deixa por exemplo. Ok? Então eu preciso tomar cuidado, porque o propósito do inimigo é que eu ponha outras coisas no lugar da família. E aí começa a dar problema. E que outras coisas são essas? A obra de Deus. O segundo ponto, a parentela no lugar da família. Eu começo a assumir problemas que não são mais meus. E isso vai me trazer mais problemas. E eu vou ficar cada vez mais ocupado. Eu vou ficar cada vez mais nervoso. Isso vai me impedir de servir a Deus conforme Ele quer. Isso vai me trazer dores, vai me trazer cansaço, vai me trazer desamores. Vai me deixar com o espírito abatido, cansado, caído. Ok? Então olha o tanto de coisa que pode me impedir de ter uma comunhão com Deus. A minha própria parentela, a minha própria família, se eu não souber administrar, pode ser um impedimento para mim ser mais próximo de Deus, estar mais próximo do Senhor, ser mais crente, ser mais parecido com Ele. Ok? Então eu preciso tomar cuidado e aprender a administrar todas essas coisas. Ok? Deus criou a família para ser o centro da adoração do coração de Deus. Certo? O apóstolo Paulo nos mostra e nos adverte que a vontade de Deus é completamente diferente. Não adianta lutar com uma igreja forte, uma igreja vencedora. Quando se tem dentro de casa filhos fracos, um cônjuge imprudente, uma família completamente desanimada para caminhar na presença de Deus. Não adianta eu estar lutando por salvação, sendo que aqueles que dependem de mim, os filhos que ainda não casaram, a esposa que caminha do meu lado, se todo esse povo não consegue buscar a Deus, não consegue caminhar comigo, não adianta nada. Por quê? Porque Deus vai me cobrar isso quando eu chegar onde? Diante de Deus. Agora, a partir do momento que o filho diz assim, eu sei cuidar do meu próprio nariz, pode deixar que eu sei ir e sei voltar. Então, amém. A partir desse momento, essa responsabilidade já não é mais sua. Queira Deus que os nossos filhos hoje fossem como os filhos lá do começo da Bíblia. Que mesmo depois de casados, não vinham trazer problemas para os seus pais, mas vinham pedir bênção a eles. Bênção pai, bênção mãe. Eu preciso de uma orientação, eu preciso de um conselho. Já pensou? Hoje em dia não, o que a gente escuta? Estou para fazer 18 anos. Ninguém me segura. Não vejo a hora. Não vejo a hora. Vou sair de casa. Não me seguro. Já era, já estou de maior. Legal. Parabéns. O problema é que na hora que quebra a cara, lembra de quem? 195, papai e mamãe. Liga logo. Mãe, estou com problema. Mas você não é de maior? Dá vontade. Ela vai dizer assim, vai ser no sentido assim? Você não é de maior? Ué. Uma coisa. Se você se sustentar, o problema é seu. Né? Mas isso, essa é a resposta que nós precisamos dar. E às vezes a gente não dá esse tipo. A gente vai adulando, vem trazendo, porque a gente não quer que vai. Mas para aprender a voar, precisa cair. A águia, ela é jogada do ninho, você sabia disso? A mamãe águia está ali meditando, está pondo comida no bico, e o filhote está ali só. Aí daqui a pouco a mãe vê que nasceu as penas, está pronto para voar. E está lá a águiazinha. A mãe olha assim e diz, como é que é? Mete o bico por debaixo do danado e joga ele para cima. Daqui a pouco o filhotinho de águia, quando ele sente o vento, ele vai vendo, ele olha para cima e a mãe está lá no ninho assim, ó. Não vem voando atrás dele não, vai só olhando ele cair. E o danado vai caindo. Quando ele vê que a mãe não vem, aprende a voar, que é uma maravilha. O vento não atrapalha, o gavião não pega mais ele, porque ele aprendeu a voar. Mas e se não joga do ninho? Se não derruba, continua lá com a boca aberta assim, ó. E esse é o erro que às vezes nós, como pai, como mães, temos. Eu não estou falando que você tem que ajudar o seu filho. Eu estou falando que
Tem situações que eles mesmos precisam se resolver. Às vezes a gente atrapalha. Minha mãe já chegou a atrapalhar a minha vida? Algumas vezes. E se eu perguntar para cada um aqui, vai ter uma experiência de que alguma vez que a mãe ou o pai se meteu e deu errado, e deu ruim, talvez com você mesmo. E aí? Mas se você olhar para o lado, você vai ter exemplos. Se você olhar para lá ou para cá, você vai ter exemplos. Mas que a graça e a misericórdia e a presença de Deus nos sustente a todo o tempo. Que você tenha uma família vitoriosa. Que você tenha uma vida vitoriosa, uma vida plena na presença e na graça de Deus. A Bíblia diz o quê? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Que o poder de Deus ele se manifeste sobre a minha vida e sobre a tua vida. Hoje e para todo o sempre. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar? Glória. Aleluia. Ó, Maria Eduarda está saindo mais crente. Agora deixa com ela. Né, Maria Eduarda? Mas vai aula para você chegar em casa. Ela não está tudo aí. Vai. Glória. Olha aí, Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, te agradecemos por essa manhã na tua presença. Te agradecemos, Senhor, pelos teus conselhos, pelos teus ensinamentos. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na nossa vida. Direciona, Senhor, os nossos corações para o centro da sua vontade. Senhor, nos ajude a estabelecer a escala de importância da nossa vida. Que esteja, Senhor, o Senhor em primeiro lugar, meu Pai, na nossa vida. Senhor, nos ensina a administrar a nossa casa, a nossa família. Pai, nos ensina, Senhor, a sermos servos obedientes, a sermos servos frutíferos, meu Pai, diante da tua presença. Que venhamos apresentar resultados, meu Pai, ao Senhor, com a obra das nossas mãos. Senhor, que as nossas obras sejam aprovadas pelo Senhor, que não sejamos reprovados diante da tua presença. Nos ajude, Senhor, a administrar o tempo do vento, o tempo, meu Pai, da tempestade. Nos ajude, Senhor, a administrar, meu Deus, os tempos e os momentos da nossa vida, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Que a todo tempo estejamos crescendo, que a todo tempo estejamos aprendendo, que a todo tempo, Senhor, estejamos disponíveis, Pai, para atender o teu chamado, para a honra e glória do seu nome. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória. Visita, Senhor, a nossa família, visita, Senhor, a nossa parentela, para a honra e glória do seu santo nome. Manifesta o teu poder, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a pastora não veio porque ela está ocupada, estava preparando algumas coisas para o culto da noite, então ela ficou preparando lá algumas coisas que a gente tinha que acertar, senão não ia dar tempo. Bom? Mas está bom. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus na face da terra, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos dizem comigo? Amém. Graças a Deus.